Olá, essa é uma aula de aritmética básica e a gente vai revisar alguns conceitos lá do Fundamental 1 para falar de potenciação ou potências. Para falar de potenciação, a gente precisa resgatar qual que é a ideia da multiplicação. Se a gente lembrar bem, lá do Fundamental 1 mesmo, a ideia de multiplicação vem como uma simplificação para quando a gente faz uma soma várias vezes do mesmo número. Então, por exemplo, se eu fizer 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu estou repetindo essa soma 5 vezes. Então, como eu tenho 5 vezes a soma de 2 mais 2 mais 2, eu posso escrever isso como 2 vezes 5. Ou como a gente passa a usar a partir do 7º ano, principalmente, porque a gente entra em álgebra e o x passa a ser usado na matemática com outro propósito, 2,5, 2 vezes 5, que eu posso escrever também como 5 vezes 2, que é 10. Genericamente, a gente pode fazer exatamente a mesma conta, agora com uma letrinha aqui para representar. Se eu tiver, por exemplo, A mais um monte de A aqui, mais A, e souber o número de vezes que esse A aparece, eu vou colocar como B vezes, para a gente ter um elemento genérico aqui. Aí a gente vai ter A vezes B, ou, para não enrolar com o x da álgebra, A pontinho B, que também é A vezes B, e que é igual, como eu disse ali atrás, a B vezes A. Lembrando que a isso a gente dá o nome de propriedade comutativa da multiplicação. É o fato de que quando a gente inverte os termos da multiplicação, a gente continua com o mesmo resultado. É aquela história de a ordem dos fatores não altera o produto. E para que eu estou falando tudo isso? Eu estou dizendo isso porque a gente vai usar uma ideia bem parecida, bem próxima disso, para definir a potenciação. Como ideia básica, a gente tem a potenciação como sendo uma simplificação quando a gente tem múltiplas multiplicações. Então, usando um exemplo parecido com o que eu acabei de usar na multiplicação, na definição de multiplicação, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, eu estou repetindo 5 vezes o 2, mas agora eu estou multiplicando eles. Eu posso escrever isso como 2 elevado à quinta, que continua sendo 32. Essa é só uma representação simplificada da multiplicação. Então, de maneira genérica, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz ali quando eu defini a multiplicação, digamos que eu tenha A vezes um monte de A aqui, e digamos que eles apareçam B vezes. Então eu posso representar essa multiplicação aí, essas multiplicações, como A elevado a B. E essa representação aqui é uma representação de potência. E a gente se refere a ela como A elevado a B. No exemplo anterior, então, eu diria que eu tenho 2 elevado a 5. Já que a gente está falando um pouco dos termos que se usa na potenciação, eu vou falar da nomenclatura. Quando a gente tem dois termos, como a gente usou aí atrás, A elevado a B, eu digo que esse A é a base da minha potência e que esse B é o expoente. É importante que a gente saiba os nomes desses termos, os nomes dessas partes da potenciação, por assim dizer, quando a gente for definir as propriedades da multiplicação numa aula posterior. Para completar então, ficar mais claro, eu vou dar alguns exemplos. A gente já fez aquele primeiro exemplo do 2 elevado à quinta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o 2 aparece 5 vezes, e isso é igual a 32. Eu poderia fazer também 3 elevado à quarta, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. E eu posso fazer também potência de números negativos, como por exemplo, menos 5 ao quadrado, que é igual a menos 5 vezes menos 5,
que dá 25. Mais 25 porque menos com menos dá mais na multiplicação. E vale prestar atenção aqui que isso é diferente de escrever algo como menos 6 elevado ao quadrado. Nesse caso, o menos não está elevado ao quadrado, porque eu não tenho parênteses, então eu tenho menos 6 vezes 6, ou seja, menos 36. Então eu vou já encerrando essa aula de potenciação, que é bem básica, e o principal dessa aula foi definir o que é a potenciação. A partir dessa ideia inicial, eu vou registrar aqui então, dizendo que quando eu tenho a elevado a b, o que eu tenho é uma multiplicação sucessiva do termo a, que vai aparecer b vezes. Eu sou o professor Thiago Bevilacqua, espero que tenha ajudado.